Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, livro por livro, capítulo por capítulo da Bíblia. E agora nós estamos no 29º livro do Antigo Testamento, na ordem canônica, que é o livro do profeta Joel. Joel também é o segundo profeta menor. Primeiro é Oséias, depois vem o livro do profeta Joel. É bem possível que o livro de Joel é até anterior cronologicamente do que o livro de Oséias, mas foi a ordem que foi colocada. Então Joel aparece aqui. Joel foi profeta do Reino do Sul, ele profetizou no Reino do Sul. Nós não sabemos muito acerca dele, mas sabemos que o seu livro é pequeno, 3 capítulos, 73 versos nesses 3 capítulos, e o profeta Joel começa falando sobre os gafanhotos e os estragos que esses tinham causado na terra de Judá. Interessantemente, a praga de gafanhotos foi uma das pragas que Deus mandou no Egito. Fala ao mesmo tempo dessa praga de gafanhotos, ele fala do dia do Senhor e o seu terror. Também indica que antes de chegar esse tempo, o Espírito de Deus será derramado copiosamente sobre muitos. Joel é o profeta que fala da plenitude do Espírito, plenitude essa que Pedro, no Atos capítulo 2, menciona. Quando eles perguntaram o que era aquilo, o que estava acontecendo, alguns achavam que aqueles homens, sendo a festa das primícias, onde tinha vinho, que os homens estavam embriagados ao ouvir eles falarem em línguas. E Pedro disse, isso é o que o profeta Joel disse, há de ser nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O livro do profeta Joel, então, contém profecias dos últimos dias. Também uma menção do anticristo, da batalha do Armagedon, da restauração dos judeus, do reino eterno do Messias e dessa efusão e plenitude do Espírito Santo. Apesar de ser um livro pequeno, mas lembra que nós falamos, nos livros pequenos estão grandes mensagens. E o livro do profeta Joel é um desses livros. Sua mensagem trata dos juízos do Senhor sobre as nações inimigas e termina com o restabelecimento de Judá e as bênçãos que lhe serão concedidas. O nome Joel significa Jeová, é Deus. Outros traduzem como Senhor é Deus, pois Jeová muitas vezes é traduzido como Senhor. Jeová é Deus, ou Senhor é Deus. A única coisa que sabemos é que seu pai era Petuel, que quer dizer persuadido por Deus, o nome Petuel. O profeta era de Judá, possivelmente de Jerusalém, da época do rei Joás. Era contemporâneo de Eliseu e Obadias. Alguns acreditam até que Joel foi sacerdote além de profeta. O capítulo 2, ele exorta os sacerdotes a se arrependerem, a buscarem um jejum no seu livro. A data do livro gira em torno de 835, alguns chegam até a colocar uma data em torno de 795. Naqueles dias, houve vários ataques maciços de pragas, de locusta, além da seca que castigou a terra e o povo. A história registra descrições dessas pragas. Testemunhos fidedignos comentam que os enxames da gafanhoto eram de tal monta que cobriam dezenas de alqueires, chegando às vezes a cobrir 50 quilômetros de largura por 120 de comprimento. Os insetos, depois de acabar com as lavouras e as plantas, entravam nas casas e em outros lugares à procura de mais alimentos. Comida como feno, roupas e até odres eram consumidos e cortados em pedacinhos.
em pouco tempo, reduzia nada o produto de trabalho de vários meses. Mais de 80 espécies de locustas são conhecidas. Joel menciona um tipo, mas trata seu desenvolvimento em 4 fases. Joel menciona primeiro o gafanhoto cortador, que é uma espécie de lagarta, recém-nascido, ainda sem asas. Depois, o gafanhoto migrador, que já é mais o gafanhoto, já no primeiro estágio de desenvolvimento e pode procriar o estágio inicial. Depois ele menciona o gafanhoto devorador, que é a locusta. Então nós temos a lagarta, o gafanhoto, a locusta, e que desenvolve pequenas asas e não voa, mas pula bem e começa a devorar, estágio intermediário. E por último, o destruidor, que seria o pulgão, não é? Plenamente desenvolvido, com asas completas, já voa, e é o consumidor adulto. Então, na Almeida Revista Atualizada, aparece gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. Na Almeida Revista Corrigida, lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão. A interpretação, alguns comentaristas fazem um paralelo entre essas pragas e os impérios da visão de Daniel, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Sendo assim, né, a Babilônia seria o cortador, o Medo-Persa o migrador, a Grécia o devorador e Roma o destruidor. Mas a interpretação mais provável é a simbólica. O incidente dos gafanhotos holocustas foi real. Já havia acontecido, o profeta lembra isso ao povo daquela época tão aterradora, porém agora conscientiza das vindouras invasões inimigas. Nações se levantarão contra Judá com grande alvoroço e ferocidade, como a praga dos gafanhotos. Por fim, o profeta emprega a assolação passada para mostrar que no futuro o dia do Senhor será, por sua vez, ainda mais terrível que essa praga de gafanhotos. O tema de Joel, o dia do Senhor está próximo. Esse é o tema do livro. A frase se encontra 5 vezes no livro de Joel, nos 73 versos, no capítulo 1, verso 15, no capítulo 2, verso 1, depois no verso 11 e no verso 31, e no capítulo 3, verso 14. Nesses versos encontramos palavras que evidenciam claramente tal dia, e será de fato assustador e terrível. Vem como assolação do Todo-Poderoso, e quem poderá suportar o grande e terrível dia do Senhor? O propósito em ressaltar esse tempo é o de avisar ao povo sobre os eventos culminantes do fim. O escritor, com seu estilo suave, mas penetrante, procura exortar Judá a se dedicar e se consagrar de novo ao Senhor. Com sua mensagem direta, lhes declara que a justiça do alto está perto e brevemente se manifestará. Então nós vamos ver isso aí nos seus 3 capítulos, 73 versos. Não sabemos também quase nada sobre esse profeta, exceto o nome de seu pai, Petuel. Além disso, a profecia contém alguns indícios da data em que foi escrito. Podemos estimar essas datas que variam entre o século VIII a.C. ao século IV a.C., ou até, alguns colocam o livro de Joel até mais tarde, mas o livro em si é atemporal, não existe o ano de nenhum rei, então torna o livro atemporal. Joel, obviamente, estava familiarizado com certos temas que também aparecem em Isaías e no próximo livro de Amós e Ezequiel. Merece destaque aqui o dia do Senhor, o dia em que Deus finalmente julgará o mundo e o seu próprio povo. O que inspirou a mensagem do profeta foi uma terrível calamidade, uma praga de gafanhotos devoradores. As nuvens de gafanhoto chegaram a tapar o sol, por isso o sol se escureceu e se acabaram com o alimento.
e o profeta viu nelas as trevas e o sofrimento, caracterizando aquele dia que o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. Ele chamou o povo ao arrependimento, pois Deus ainda amava o seu povo e queria resgatá-lo e restaurá-lo. Joel 1,4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Em resumo, uma praga de gafanhotos em Judá serve de advertência contra o dia do Senhor. Mas Deus estava disposto a perdoar e abençoar o seu povo, desde que esse se voltasse para ele. Como já dissemos, o nome Joel literalmente significa Jeová é Deus. Esse é um nome muito comum em Israel. E Joel, o profeta, é especificado como filho de Petuel, que nada é conhecido a respeito dele ou das circunstâncias da sua vida. É provável que ele tenha vivido em Judá e profetizado em Jerusalém. Os estudiosos datam o livro de Joel antes de ocorrer o cativeiro babilônico, pois muitos inimigos de Judá não são citados. Muitos apontam a data para 830 a.C., durante a juventude do rei Joás. Porém, o livro não cita o nome de nenhum rei, segundo a Crônicas 22 a 24, onde o rei Joás reina. Outros estudiosos citam o livro na linha do tempo por volta do ano 760 a.C., sobre o reinado de Azarias, pelo simples fato de o livro estar inserido entre o livro de Amós e Oséias e Amós, no cânon. Porém, ultimamente, estudiosos datam o livro como sendo escrito após o cativeiro babilônico, por causa da situação religiosa do povo e a ausência de organização política do povo, daí o porquê a menção de nenhum rei. É a opinião de muitos conservadores que Amós e Isaías tenham tomado emprestado de Joel, fazendo um dos mais antigos dos profetas menores. Contexto histórico: Joel profetizou uma época de grande devastação de toda a terra de Judá. Uma enorme praga de gafanhotos havia despido a zona rural de toda a vegetação. Destruiu até as pastagens, tanto das ovelhas como do gado. Até mesmo tirou a casca das árvores de figo, das figueiras. Em apenas algumas horas, o que tinha sido uma terra bonita, verdejante, havia se tornado um lugar de desolação e destruição. Descrições contemporâneas do poder destrutivo dos enxames e gafanhotos confirmam a descrição de Joel acerca da praga. A praga dos gafanhotos, acerca do que Joel escreveu, era maior do que qualquer uma já havia sido vista. Toda a safra foi perdida, e as sementes da safra para o plantio seguinte também foram destruídas. A fome e a seca se apoderaram de toda a terra. Também o povo com os animais estavam morrendo. Ela foi tão profunda e desastrosa que Joel viu uma explicação que isso era o julgamento de Deus. O conteúdo. O livro de Joel está naturalmente dividido em duas seções. A primeira trata do presente julgamento de Deus, um chamado ao arrependimento e a promessa da restauração. E isso vai de Joel, capítulo 1, verso 1, ao capítulo 2, verso 32. O primeiro capítulo retrata uma praga terrível de gafanhotos que indica a ação devastadora de Deus contra a terra. O segundo capítulo repete os anúncios a Sião e descreve o movimento das tropas, presume-se de gafanhotos, através da terra, conforme capítulo 2, verso 1 a 11. Nesse momento ainda cabe um arrependimento, capítulo 2, verso 12 a 17. Se isso ocorresse, Deus poderia restaurar a terra e o povo saberia que só Ele é Deus. Joel 2, 27. Todavia, nós não podemos deixar de notar a mais notável seção dessa curta profecia.
através do Espírito Santo, Joel olha centenas de anos à frente para um tempo em que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Isso será um prelúdio da devastação, do julgamento do dia do Senhor. Será um tempo em que todos os crentes sentirão a habitação do Espírito Santo e irão formar uma comunidade profética na terra. Será um tempo em que a profecia virá de jovens e velhos de igual modo, quando tanto homens como mulheres irão profetizar. A salvação não será apenas a inigualável bênção sobre Judá. Será um tempo em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Monte Sião e Jerusalém serão palco desse grande livramento. Joel 2:32. 10 formas de bênção de restauração em Joel 2:18-32. Influenciar os autores do Novo Testamento, conforme Mateus 24:29, Marcos 13, verso 24-25, Lucas 21, verso 25, Atos 21:9, Atos 22:16, Romanos 10:13, Tito 3:6 e Apocalipse 6:12. Conforme vemos, a segunda seção do livro engloba o capítulo 3, do verso 1 a 21. Explica que essa praga horrível, como ela pode ser, não é nada comparado ao julgamento de Deus que está a caminho. Esse era um tempo em que não somente Judá, mas também todas as nações do mundo serão chamadas diante de Deus, o julgamento das nações. O terceiro capítulo relata uma fase do grande dia do Senhor em que as nações são reunidas para julgamento. Tiro, Sidom e a Felícia são chamados pelo nome, acusados de vender escravos hebreus. Joel 3:3-5. Os versos 9-16 falam de um julgamento em que esses povos seriam desarmados e o Senhor seria o refúgio para o povo de Israel. O verso 17 do capítulo 3 apresenta Sião, reconhecido como habitação santa de Deus, livre de invasores estrangeiros. O verso 19 do capítulo 3 fala da desolação para o Egito e Edom, por causa da violência cometida contra Judá. Mas Judá e Jerusalém ainda serão ou eram habitados, porque o Senhor habitará em Sião, conforme Joel 3:21. Essa descrição abrange todo o período dos profetas menores e termina onde terminam os profetas menores. Os cultos no novo templo proclamavam que o Senhor estava em Sião e que a cidade estava de novo pronta para receber peregrinos em suas festas. O domínio persa do século IV a.C. garantia paz e segurança para os peregrinos, porém sem permitir soberania para as pequenas nações de Canaã. Vamos ver a cristologia em Joel. Joel é o profeta do Espírito Santo. Não faz muitas referências diretas ao Messias. Em muitas declarações do Senhor como Jeová e Yahweh, entretanto, ele fala como o Messias que viria ou virá libertar e governar o seu povo na era messiânica. Joel 2:27, e sabereis que estou no meio de Israel. Joel 2:28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 3:2, congregarei todas as nações e entrarei em juízo contra elas. Levante-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar. Joel 3:12. A batalha do Armagedon, onde as nações se congregam e serão julgadas pelo Senhor. E eu espiarei o sangue dos que não forem espiados. Joel 3:21. E note com João, capítulo 5, verso 22. Apesar de indiretas essas referências, pode ser considerada messiânica por meio das lentes dos textos posteriores. Quanto ao esboço, podemos dividir o livro, capítulo 1, não é? A calamidade atual de Judá,
uma praga devastadora de gafanhotos, capítulo 1, verso 2 a 12, a chamada ao arrependimento nacional, capítulo 1, verso 13 e 14, e a situação desesperadora de Judá, capítulo 1, verso 15 a 20. Segunda parte, a iminência de um juízo ainda maior, capítulo 2, verso 1 a 17, um exercício ameaçador preparado para marchar contra Judá, capítulo 2, verso 1 a 11, a chamada ao arrependimento nacional, capítulo 2, verso 12 a 17. Agora, o futuro dia do Senhor, capítulo 2, verso 18 ao 3, 21. A promessa de restauração, capítulo 2, verso 18 a 27. A promessa do derramamento ou efusão do Espírito Santo, capítulo 2, verso 28 a 32. A promessa do juízo e da salvação, capítulo 3, verso 1 a 21. A salvação para as nações, capítulo 3, verso 1 a 15, o julgamento delas, e para Sião, capítulo 3, verso 16 a 21. Autor, Joel. Tema, o grande e terrível dia do Senhor. Data, 835 a 830 a.C. É uma data possível. Considerações preliminares. Joel, cujo nome significa o Senhor é Deus, ou Jeová é Deus, identifica-se como filho de Betuel. Suas numeradas referências a Sião e ao ministério do templo indica que ele era profeta em Judá e em Jerusalém, possivelmente familiarizado com os sacerdotes, ou quem sabe até de uma família de sacerdotes. Sugere ter sido ele um profeta sacerdotal, conforme Jeremias 28, 1 a 5, que proclamou a verdadeira palavra do Senhor. Levando-se em conta que Joel não menciona nenhum rei ou evento histórico, não se pode determinar o período exato de seu ministério. Acredita que tenha sido exercido depois, alguns acreditam que tenha sido exercido depois de os exilados terem voltado a Jerusalém e reedificado o templo. Isso colocaria o livro entre o ano 510 a 400 a.C. Nessa época não havia rei em Judá, e os líderes espirituais de maior destaque eram os sacerdotes. Acredita-se que ainda a mensagem de Joel haja sido entregue durante os primeiros dias do jovem rei Joás. Isso colocaria o livro entre 835 a 830 a.C., que subiu ao trono de Judá com a idade de 7 anos, segundo Reis 11, 21, e permanece sob a orientação de um sumo sacerdote Joiada durante toda a sua menoridade. Tal situação explicaria o destaque dos sacerdotes nesse livro profético e a ausência de qualquer referência a uma realeza. O tema de Joel e seu estilo literário identifica mais com os profetas do século VIII a.C., Amós, Miqueias e Isaías, do que com os profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquia. Esses e outros favorecem o contexto do século IX a.C. para o livro de Joel. A ocasião imediata para o livro foi uma invasão de gafanhotos e uma seca severa que, combinados, devastaram o reino de Judá. A voracidade com que a praga de gafanhotos desnuda todo verde em muitos quilômetros quadrados acha-se mais que patente naquela parte do mundo, tanto nos tempos de Joel quanto hoje também. Propósito: Joel falou e escreveu em virtude de duas recentes calamidades naturais e da iminência de uma invasão militar estrangeira. Seu propósito era tríplice. Primeiro, juntar o povo diante do Senhor numa grande assembleia solene, conforme Joel 1,14, 2,15 e 16. Segundo, exortar o povo a arrepender-se e a voltar-se humildemente ao Senhor com jejuns, choro,
pesar e clamor por sua misericórdia. Joel, capítulo 2, verso 12 a 17. E terceiro, registrar a palavra profética ao seu povo por ocasião do seu sincero arrependimento. Capítulo 2, verso 18, 3 a 21. Visão panorâmica. O conteúdo do livro divide em 3 seções. A primeira seção, capítulo 1, verso 2 ao 20, descreve a devastação de Judá ocasionada por uma praga de gafanhotos, que arrancou as folhagens das vinhas, árvores e campos. Capítulo 1, verso 7 e 10, reduzindo o povo à indescritível penúria. Em meio à calamidade, o profeta conclama os líderes espirituais de Judá a guiar a nação ao arrependimento. Capítulo 1, verso 13 a 14. Segundo, a segunda seção, capítulo 2, 1 a 17, registra a iminência de um juízo divino, ainda maior, proveniente do norte, capítulo 2, verso 1 a 11, e na forma de outra praga de gafanhotos, descrita agora metaforicamente como um exército de destruidores, uma invasão militar literal. De novo, o profeta soa a trombeta espiritual em Sião, capítulo 2, verso 1 e 15, conclamando a grande assembleia solene para que os sacerdotes e todo o povo busquem sinceramente a misericórdia divina, com arrependimento, com jejuns, clamores, genuíno quebrantamento diante do Senhor. Joel 2, 12 a 17. Terceiro, a seção final, capítulo 2, verso 18 a 3, 21, começa declarando a misericórdia de Deus em face do arrependimento sincero do povo. Os verbos hebraicos de 2, verso 18 e 19, indicam a ação completada e devem ser traduzidas no tempo passado. O humilde arrependimento de Judá e a grande misericórdia de Deus dão ocasião às profecias de Joel a respeito do futuro, abrangendo a restauração. Capítulo 2, versos 1 a 19b e verso 27, e aí esse arrependimento viria o derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, como Joel diz, 2, 28 a 31. E o juízo e a salvação no final dos tempos. Capítulo 3, verso 1 a 21. Características especiais. 5 aspectos básicos caracterizam o livro de Joel. Primeiro, é uma das obras literárias mais esmeradas do Antigo Testamento. Segundo, contém a profecia mais profunda no Antigo Testamento a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade, ou seja, sobre toda a carne. Terceiro, registra numerosas calamidades nacionais, pragas e gafanhotos, seca, fome, incêndios arrasadores, invasões militares, desastre nos céus, como juízo divino em decorrência da desintegração espiritual e moral do povo de Deus. Quarto, enfatiza que Deus às vezes opera sobrenaturalmente na história através de calamidades naturais e conflitos militares, a fim de levar o efeito, o arrependimento, o avivamento e a redenção da humanidade. Quinto, oferece o exemplo de um pregador que, em virtude da sua estreita comunhão com Deus e estrutura espiritual, conclama o povo de Deus a arrepender-se de modo decisivo em âmbito nacional, numa hora crítica da sua história, e consegue resultados positivos. O livro de Joel ante o Novo Testamento. Vários versos de Joel contribuem poderosamente na mensagem do Novo Testamento. Primeiro, a profecia arrefecida do Espírito Santo, Joel 2, 28 a 32, é citada por Pedro em seu sermão no dia de Pentecoste, em Atos, capítulo 2, versos 16 a 21. Depois de o Espírito ter sido enviado do céu sobre os 120, aproximadamente quase 120
membros fundadores da igreja primitiva, com as manifestações de falar em outras línguas, da profecia e do louvor a Deus, Atos 2, 4, 6 a 8, 11, 17 e 18. Além disso, o convite de Pedro às multidões naquela festa judaica a respeito da necessidade de invocar o nome do Senhor para ser salvo foi inspirado principalmente em Joel 2, 32, e há de ser que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E Joel 3, 14, veja Atos 2, 21 a 37 a 41. Paulo também cita o mesmo verso em Romanos 10, 13. Terceiro, os sinais apocalípticos no céu, que segundo Joel ocorreria nos finais do tempo, Joel 2, 30 a 31, não somente foram lembrados por Pedro em Atos 2, 19, 20, mas também referidos por Jesus em Mateus 24, 29 e por João na ilha de Patmos em Apocalipse 6, 12 a 14. Quarto, finalmente a profecia de Joel a respeito do julgamento divino das nações no Vale de Josafá, Joel 3, 12 a 14, é desenvolvida ainda mais no último livro da Bíblia, Apocalipse 14, 18 a 20, Apocalipse 16, 12 a 16, Apocalipse 19, 19 a 21 e Apocalipse 20, verso 7 a 9. Há dimensões, tanto presente quanto futura, em todas as aplicações de Joel no Novo Testamento. Os dons do Espírito começaram a fluir através do povo de Deus no dia de Pentecoste, ainda se acha à disposição dos crentes, conforme 1 Coríntios 12 e Coríntios 14. Além disso, os versos que precedem a profecia a respeito do Espírito Santo, isto é, a analogia da colheita com as chuvas temporãs e seródias, de acordo com Joel 2, 23 e 27, e os versos que se seguem, isso é, os sinais que se darão no céu no final dos tempos, Joel 2, 30 e 32, indica que a profecia sobre o derramamento do Espírito Santo, Joel 2, 28 e 29, não inclui só a chuva inicial no dia de Pentecostes, que nós compararíamos a chuva temporã, mas também como a chuva mais tardia, que seria a chuva seródia, um derramamento final e culminante sobre a raça humana no final dos tempos. Acredita-se que aquele primeiro derramar foi apenas uma chuva temporã, mas a grande chuva, o grande derramar do Espírito sobre toda a carne está para vir. Não apenas só quase 120 no dia de Pentecostes, mas sobre toda a carne. Antes do arrebatamento da igreja, as pessoas irão se converter. Então, é o grande avivamento da qual nós tanto aguardamos. Com isso, terminamos a introdução nesse livro de Joel. Venha conosco agora pelos 3 capítulos de Joel, em 73 versos, estudar esse livro maravilhoso. Apesar de ser pequeno, possui uma grande mensagem do dia do Senhor. Deus vos abençoe. Se você gostou dessa introdução, coloque aí o sinal do joinha. Ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube. Comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, introduz cada livro da Bíblia, não é? Dá uma visão geral dos livros. Se você não quiser estudar, assista só as introdução e você já tem uma ideia geral do livro, não é? E ao mesmo tempo, se você entrar no nosso canal, clicar na foto, vai aparecer um menu, clica no playlist. Lá no playlist você encontra os livros organizados em pasta de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Joel. Não é? Falta apenas 10 livros para nós concluirmos toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento. O Novo já está pronto, você pode assistir. Caso também você tenha dúvida, eu queria ver o que o pastor Eugênio fala em Efésios,
4. Você põe lá Efésios 4, PR Eugênio Piacentini, ele vai te levar no search, naquela lentinha, vai te levar em Efésios 4. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe. Amém e amém.